Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Bolsonaro move ação no STF contra o ministro Alexandre de Moraes. A onda de frio pelo Brasil tem previsão de mais neve para esta quarta-feira. E os gols da noite pela Copa Sul-Americana e pela Libertadores. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco Prime. Conecta você aos seus investimentos. Começamos esta edição com neve no sul do Brasil. Jairo Bastos está em São José dos Ausentes. Jairo, boa noite para você. A previsão é de mais frio por aí? Olá, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, nevou muito, olha só, você está vendo aí, ó, nevou muito aqui na Serra do Rio Grande do Sul, em São José dos Ausentes. A neve começou à noite e foi até tarde aí, as pessoas aproveitando toda essa beleza que é a neve aqui da Serra Gaúcha. E o frio, olha, muito frio por aqui, e a previsão é de que esse frio continue, mas não com a mesma intensidade na quarta-feira. O ciclone que estava previsto para a região perdeu força e agora é classificado como tempestade subtropical. Ainda assim, os ventos fortes persistem e a neve foi registrada em algumas cidades aqui do estado. Aqui em São José dos Ausentes, que é considerada a cidade mais alta do Rio Grande do Sul, nevou muito, a temperatura ficou bastante baixa nesta terça-feira e agora faz aqui na cidade 1 grau abaixo de zero. Mas com esse vento e com a neve, a sensação é de 3 graus negativos. Salsi. Nem para imaginar tanto frio. Obrigada, Jairo. Além de neve, as rajadas de vento podem passar dos 100 km por hora na região sul nesta quarta-feira. Assunto para Marcele Dutra. Marcele, boa noite. Boa noite, Salsi. A tempestade que passa pelo litoral gaúcho deve atingir o sul de Santa Catarina nesta madrugada. Os ventos mais perigosos devem ser sentidos em toda a costa do Rio Grande do Sul, além da região metropolitana de Porto Alegre e da Serra. A previsão, inclusive, de ondas de até 6 metros. Por isso, há alerta também aos navegantes. Essa tempestade provoca chuva em todo o estado. A Defesa Civil trabalha para auxiliar no que for preciso e orienta aos moradores que evitem sair de casa. Salsi. Fica o alerta, Marcelo, obrigada. Olha, nevou forte agora à noite também em Santa Catarina. Deu até para fazer boneco de neve por lá. Será, André Holt? Boa noite. Boa noite, Salsi. Começou a nevar bastante agora à noite aqui no centro de São Joaquim, tanto que chegou a acumular sobre os carros. Daí o pessoal aproveitou para fazer bonequinhos de neve. Neste momento aqui na praça, no centro de São Joaquim, os termômetros marcam 1 grau negativo, mas com o vento a sensação é de um frio ainda maior e tem grande chance dessa neve continuar madrugada adentro. A primeira neve do ano foi registrada nesta terça em pontos isolados de várias cidades da Serra, como Urupema, Urubici, Bom Jardim e São Joaquim. Durante o dia não foi uma neve tão forte, não chegou a acumular no chão, mas já fez a alegria dos turistas. Também houve muitos registros de chuva congelada. Em Bom Jardim da Serra, a temperatura chegou a 2,4 graus negativos. Foi a menor temperatura do ano no Brasil até agora. E Salsi, um abrigo foi montado aqui em São Joaquim para atender a população de rua. Voltamos com você. Obrigada pelas informações, André. Na região sudeste, São Paulo abriu uma das estações de metrô no centro da cidade, justamente para abrigar moradores em situação de rua. Então vamos para lá conversar com a Giovana Rizardo. Giovana, boa noite. Boa noite, Salsi. Boa noite para todo mundo. A ação acontece aqui na estação Pedro II, pelo menos até sexta-feira, o tempo que esse frio mais intenso deve durar. Aqui tem capacidade, Salsi, para atender cerca de 100 pessoas, isso com cobertores, colchões e jantar. Por enquanto, só tem 22 pessoas por aqui. Refeições também estão sendo oferecidas em outros 5 pontos da cidade. A madrugada desta quarta promete ser a mais fria em 32 anos
Para maio, aqui na capital paulista, previsão de 6 graus. O alerta da Defesa Civil vale para todo o estado, inclusive algumas regiões da Serra da Mantiqueira podem fazer aí chegar a mínima de 1 grau com sensação térmica ainda menor, com possibilidade de geada. Então a dica é se agasalhar, se cuidar e também doar roupa para quem não tem, né, Salsi? Sem dúvida, minha querida. Obrigada pelas suas informações. Isso porque o inverno nem começou. Olha só, as unidades de saúde de Belo Horizonte já sentem o reflexo da queda na temperatura. A lotação das UPAs está acima da capacidade de atendimento dos profissionais de saúde. A Virgínia Nalon acompanha tudo direto da capital mineira. Virgínia, boa noite. Oi, Salso, boa noite para você. O jornalismo da Record TV recebeu diversas denúncias de pessoas que levaram até 20 horas para receber atendimento. E nessa fila tem crianças e idosos. A maioria busca atendimento por questões respiratórias devido às temperaturas mais baixas nesta época do ano. Somente num dia, 3 UPAs aqui da capital atenderam juntas mais de 900 pessoas. A Secretaria de Saúde de Belo Horizonte diz que monitora a situação e toma providências para garantir a assistência à população. Cerca de 70 profissionais, a maioria pediatras, foram chamados do último concurso. Salsi. Obrigada, Virgínia. O presidente Jair Bolsonaro ajuizou ação no STF contra o ministro Alexandre de Moraes por abuso de autoridade. Narla Guiar, boa noite para você. O que o presidente alega? Boa noite, Salsi. A notícia crime foi apresentada pela Advocacia Geral da União, que representa o presidente da República. A ação afirma que é injustificada a investigação no inquérito das fake news e que o ministro Alexandre de Moraes não permitiu o acesso da defesa aos autos do processo. A defesa de Bolsonaro também argumenta que Moraes decretou o bloqueio das redes sociais de 16 investigados, o que não teria amparo legal. A ação ressalta ainda que, mesmo após a Polícia Federal ter concluído que o presidente não cometeu crime na live sobre as urnas eletrônicas, Alexandre de Moraes insiste em manter Bolsonaro como investigado. O relator do processo de Bolsonaro contra Moraes vai ser o ministro Dias Toffoli. Alexandre de Moraes afirmou que não vai se manifestar. Salsi. Obrigada, Narla, pelos detalhes. O ministro Luiz Eduardo Ramos confirmou a existência de um inquérito sigiloso contra ele e o presidente Jair Bolsonaro por supostos ataques ao sistema eleitoral. Foi no JR Entrevista desta terça-feira. Existe um inquérito sigiloso. Eu fui ouvido pela delegada encarregada desse inquérito, né? Então, o que eu posso atualmente, vou dizer, sem querer cometer nenhuma falha, eu dei todas as informações, falei a verdade com relação a essa live ou a participação e tenho a consciência tranquila que nem eu, nem o presidente cometemos nenhuma ilegalidade. E ao final do inquérito, quando se tornar público, será dado o resultado que eu estou dizendo, que não foi feito nenhuma irregularidade. Ministro, e como que o presidente pretende reverter esse cenário que está sendo mostrado nas pesquisas eleitorais, de que o ex-presidente Lula é o favorito? Como que ele pode reverter essa situação? Tiago, a partir do momento que ele consiga, né, que a população tome conhecimento de algumas entregas que o governo fez, como, por exemplo, o FIES, os jovens estudantes que estavam com dívida, por exemplo, um filho de um porteiro que eu conheço, era R$50 mil, 92% abateu, 4 mil vai pagar em várias parcelas. A Carteira Nacional de Habilitação, que a cada 5 anos tinha que renovar, agora é 10 anos, ajuda o taxista, motorista de Uber, né? Com relação à população que vive, né, da terra, né, que antigamente era massa de manobra dos movimentos sociais, o presidente distribuiu 350 mil títulos, mais do que o governo do FHC, do Lula e da Dilma, para a população. Né? Com relação também a esse homem do campo, ele autorizou o porte de arma, né, para poder que a pessoa se defenda. Então tem vários, o Pix é uma coisa que a gente paga aí, barbeiro, cabeleireiro, todo mundo usa o Pix, também foi uma criação do governo. Então são várias entregas, né, que com certeza a população, vendo o resultado do que o governo vem fazendo, ela vai chegar à conclusão que é uma boa opção para que prossiga mudando, transformando o Brasil, que é o que o governo do presidente Bolsonaro tem feito.
O ex-governador de São Paulo, João Dória, afirmou que não vai participar de reunião do PSDB desta quarta-feira para debater os rumos da candidatura presidencial. Ele alegou que já tem outros compromissos. Lideranças do partido já se reuniram nesta terça-feira e tentam convencer Dória a desistir da candidatura para apoiar um nome de consenso da chamada terceira via. O ex-governador diz que não vai desistir da candidatura e ameaça recorrer à justiça. Uma pesquisa com micro e pequenas indústrias de São Paulo aponta que o setor ainda sente os reflexos da crise econômica. De acordo com o levantamento do Simpes, sindicato que representa o setor, 53% dos dirigentes avaliam que a crise econômica no Brasil ainda é forte e não dá para prever quando a economia voltará a crescer. Para 45%, a crise está mais fraca, ainda afeta os negócios, mas deverá voltar a crescer nos próximos meses. O estudo ainda aponta que 77% das empresas sentiram a alta no preço de matérias-primas nos últimos 15 dias. E outros 60% enfrentaram dificuldades para conseguir esses materiais. Essa combinação é extremamente ruim. Se nós agregarmos isto à elevação dos custos de produção, isto significa que vai bater em preço e que vai agravar ainda mais a perda da condição de termos consumidores, ou seja, vai aprofundar a perda do poder aquisitivo da população, uma vez que salários não estão acompanhando, conseguindo acompanhar o ritmo inflacionário. Nos destaques internacionais, o Tribunal Penal Internacional vai enviar uma equipe à Ucrânia para investigar possíveis crimes de guerra cometidos pela Rússia. A equipe inclui 42 especialistas. A missão é a maior já mobilizada na história do tribunal. Nesta terça-feira, a Rússia afirmou que as negociações de paz com a Ucrânia estão paralisadas. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi ovacionado na abertura do Festival de Cannes. Ele participou por vídeo antes da sessão de estreia com centenas de cineastas e estrelas do cinema. Durante o discurso, Zelensky pediu apoio à Ucrânia diante da invasão russa. O Fundo Monetário Internacional alertou que o fechamento de escolas durante a pandemia deve gerar prejuízos econômicos de longo prazo. Quem traz os detalhes para a gente é o correspondente Vandrei Pereira. Vandrei, boa noite. Olá, Salsi, muito boa noite. Os Estados Unidos estão entre os países onde alunos terão perdas de rendimentos ao longo da vida. Segundo o FMI, se essas perdas de aprendizagem não forem compensadas, o PIB das economias avançadas, como é a americana, poderá ser 3% inferior em comparação com estimativas feitas antes da pandemia. Já entre os países emergentes, a Indonésia e o México poderão ter um prejuízo de quase 10%. Globalmente, o fechamento das escolas durante a crise sanitária prejudicou mais de 1 bilhão de alunos em 2020 e 2021, de acordo com o relatório. Salsi. Obrigada, meu querido, pelas informações. O prefeito da cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, está internado em estado grave depois de sofrer um ataque a tiros. Este vídeo que você acompanha agora mostra o momento em que os criminosos saem do carro e disparam ao menos 10 vezes contra o prefeito. Os suspeitos conseguiram fugir. Pouco antes do atentado, José Carlos havia postado uma foto num evento de saúde da prefeitura. A cidade de Pedro Juan Caballero fica na fronteira do Brasil com o Paraguai e tem forte ação do crime organizado. O Talibã encerrou as atividades da Comissão de Direitos Humanos do Afeganistão. O grupo extremista disse que a entidade não é mais necessária no país. Vários órgãos de proteção das liberdades foram fechados desde que o Talibã voltou ao poder em agosto do ano passado. E agora o futebol. No JR 24 horas, 3 times brasileiros entraram em campo pela Libertadores. Veja os gols. Em Buenos Aires, o Corinthians enfrentou o Boca Juniors. Queiroz, livre na área, fez o gol do Timão. Em posição legal, o Benedetto empatou para o Boca. O Boca pressionou, mas não conseguiu a virada. Final 1-1.
Uma vitória na última rodada garante o Corinthians na próxima fase. No Maracanã, o Flamengo confirmou a classificação para as oitavas de final. William Arão, de cabeça, abriu o placar contra a Universidade Católica do Chile. Também de cabeça, Everton Ribeiro marcou o segundo. E Pedro, depois de driblar o zagueiro, fechou o placar, 3-0 Flamengo. O RB Bragantino perdeu em casa para o Estudiantes da Argentina por 1-0. Del Prete, livre na área, fez um belo gol. O time paulista vai precisar de uma combinação de resultados para se classificar para as oitavas de final. E pela Copa Sul-Americana foram 3 vitórias de times brasileiros e uma delas por goleada. Em Goiânia, Jorginho matou no peito e bateu para fazer o gol da vitória do Atlético Goianiense contra o Antofagasta do Chile. Em Porto Alegre, o Internacional venceu o Independiente Medellín da Colômbia em noite inspirada de Edenilson. O meio-campista aproveitou o cruzamento e fez o primeiro. No segundo tempo, bateu com categoria e garantiu a vitória por 2-0. No Castelão, o Ceará goleou o General Cavalheiro do Paraguai. O Wesley fez o primeiro. Kleber aproveitou o rebote e ampliou. De cabeça, ele fez mais um. No segundo tempo, o colombiano Mendoza também fez 2 gols. E Zé Roberto fechou o placar, 6-0 Ceará. Este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil às 8h30 da manhã. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Obrigada pela companhia. Uma boa noite. Cuide-se. Tchau.